Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Você já ouviu falar sobre o puro leite espiritual? Na verdade, essa é uma expressão utilizada pelo apóstolo Pedro para falar sobre os ensinamentos básicos e verdadeiros da fé cristã. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, diz que nós devemos ser como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele nós possamos crescer e sermos salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Quando estamos iniciando a nossa vida na infância, como crianças saudáveis, cheias de energia para crescer, há em nós o desejo de nos tornarmos gente grande, adultos cheios de conhecimento sobre tudo, sobre todos, não é? E dentro disso, o apóstolo Pedro nos induz que quando estamos começando a percorrer a vida cristã, somos também como essas crianças. A diferença é que ao invés de tratar sobre crescimento físico, nós estamos falando de crescimento espiritual. Não existe nenhum tipo de misticismo ou mágica sobre este assunto. É como se fosse uma analogia, onde a gente tem condições de compreender as coisas espirituais com exemplos de coisas físicas, com exemplo de coisas do funcionamento de coisas tangíveis, sabe? Então, a vantagem de crescer espiritualmente com o leite espiritual é que, primeiro, ele nos permite compreender o que Deus quer de nós, ele também nos permite compreender o porquê de cada coisa, ele nos permite nos aprofundar em assuntos mais complexos sobre a vida e a fé cristã, e o leite espiritual, por último, não menos importante, ele também nos permite que nós sejamos cristãos bem resolvidos quanto às coisas deste mundo. Mas existe uma problemática que envolve algumas pessoas sobre esse tema, que é o tempo de casa. Há quem acredite que ter 10, 20, 30 anos de frequência numa igreja é um requisito mandatório para ser um cristão experiente na fé. O problema de quem se apoia no seu tempo de casa é o fato de que certamente a pessoa ainda não saiu da superfície para um aprofundamento da sua fé. Ou que ainda está se alimentando do leite, porque se a gente parar para pensar, a ideia não é tomar o leite para sempre. Porque isso é coisa de recém-nascida, coisa de criança, é coisa para quem ainda está começando, está amadurecendo a sua fé. Mas de fato, alguns demoram mais do que outros para crescer. Então, perguntas como o que é o evangelho, o que é a doutrina do batismo, o que é o juízo eterno, o que eu tenho a ver com tudo isso. Todos esses questionamentos, eles devem ter a resposta na ponta da língua para todo e qualquer cristão que quer ter um compromisso sério e responsável com Deus. Não porque, de repente, nós queremos ser detentores da verdade ou pessoas cheias de informações falando sobre coisas de Deus por aí, mas porque os ensinamentos básicos da fé cristã são úteis para qualquer pessoa se aprofundar nos ensinamentos mais difíceis, mais complexos, desse oceano que a gente diz ser a vida com Deus. Sem esse entendimento, não existirá, não tem como ter uma base sólida para se caminhar. Sendo que o principal perigo é que podemos a qualquer momento ser enganados por qualquer ensinamento falso, que parece, mas não é, que se parece com a palavra de Deus, mas que na verdade é um atalho direto para o inferno. Um cristão que está tomando leite ou que já passou dessa fase certamente não será enganado por qualquer um que aparece na televisão se dizendo pastor, bispo, apóstolo, enfim. Porque ele conhece o que é e o que não é verdade. Porque ele sabe que isso é a coisa mais importante na vida de todo e qualquer ser humano e por isso ele vai tomar cuidado em aprender da forma correta. E pensando nisso, algumas inquietações que rodeiam esse assunto me motivaram a iniciar esse canal como uma contribuição ao reino de Deus e a todos mais querem tomar o primeiro gole desse leite espiritual, ou que tomaram há muito tempo e querem revisar um pouco mais sobre os princípios da sua fé, da sua vida cristã. Por isso eu te convido a assistir os próximos vídeos que serão postados neste canal, para que juntos nós possamos caminhar para a eternidade e enquanto estivermos aqui, possamos fazer o melhor para a honra e glória de Deus. Então, até o próximo vídeo e muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau!